Hoje nós vamos falar de tecnologia, inclusão e solidariedade. O nosso convidado é o Bruno Carcará, que está por aqui. Bom dia, Bruno, tudo bem? Olá, bom dia. Bruno, você e a Jéssica Carvalho, a sua mulher, idealizaram o projeto Drones for Good, que é uma ação voluntária aí que oferece aulas gratuitas. A gente vai conversar sobre isso mais tarde, calma, porque eu quero saber, para quem não te conhece, como é que você entrou nesse mundo dos drones? Olha só, eu piloto drones desde quando eles foram inventados, né? Foi por conta do meu trabalho. No meu trabalho eu tive acesso aos drones, né? Isso tem mais de 15 anos, né? E comecei então a trabalhar com os drones e isso virou, além do trabalho, uma paixão para mim. E quando que você percebeu que o drone poderia ir além do uso profissional e do recreativo? Cara, isso aí é interessante pelo seguinte, há muito tempo eu pensava em usar o drone como uma ferramenta de educação, uma ferramenta terapêutica, né? Mas era impossível porque o drone tem as hélices, né? Elas são expostas, ela traz um certo risco para quem está operando, então tem que ser um adulto, né? Para poder tomar todos os cuidados. E aí foi inventado um dronezinho pequenininho, um drone de 240 gramas, todo fechado, as hélices deles com proteção, muito seguro, pelo peso quase impossível de machucar alguém, né? Esse drone ele foi inventado há 2 anos atrás. Eu falei, puxa, chegou a hora de eu fazer o meu projeto. E o projeto qual é? Ensinar crianças neurodivergentes, crianças atípicas, são crianças com autismo ou com síndrome de Down, a pilotar drones, mas com um objetivo terapêutico, que é para trazer foco, atenção, para trazer autoestima, enfim. E está dando muito certo. Deixa eu te perguntar agora, bem inocente, tem alguma criança que incentivou toda essa movimentação aí? Sim. Tem a nossa história, né? Eu e a Jéssica temos um filho, que é o Álvaro, né? A gente chama de Alvinho, com muito carinho, né? O Álvaro tem síndrome de Down. E isso daí nos levou para um mundo que era desconhecido até então, né? Que não tem na família uma criança atípica, uma criança neurodivergente, não tem ideia desse mundo, né? Então, por isso tem muito preconceito, muita falta de conhecimento, ignorância sobre o tema, né? Geralmente é relacionado a uma notícia muito ruim, né? Você receber a notícia que eu tenho um filho, vai nascer um filho com síndrome de Down, ou nasceu o seu filho, ele tem síndrome de Down, geralmente é cercado do medo, né? Da incerteza, nossa, por que isso aconteceu comigo, né? E não foi diferente com a gente. Quando o Álvaro nasceu, a gente teve essa sensação, mas depois a gente descobriu que não é um problema, que na verdade é um jeito diferente de ser, né? Que hoje em dia tem muitas terapias, muito acolhimento, muito espaço para fazer com que essas pessoas, né, que são atípicas, né, que não são, né, típicas como nós, né? Vamos dizer assim, são normais, né? Nós somos os normais. Não. As crianças atípicas, elas têm uma capacidade de desenvolvimento muito grande, né? Isso eu observei no meu filho. E aí eu falei assim, bom, vou fazer esse projeto. Eu sei trabalhar com drone. Eu gosto de dar aula. Eu vou então pegar e juntar as duas coisas e fazer esse curso de drone, entre aspas, né? Para crianças neurodivergentes. De 5 anos para frente, qualquer criança aprende a pilotar um drone. Apesar de ser atípica, apesar de ser neurodivergente. Bruno, e como é que funciona na prática esse projeto de aulas gratuitas, né, com drones? Para quem tem interesse, como é que ele funciona? Olha só, como é um projeto voluntário, né? Eu faço algumas turmas no decorrer do ano, porque não é uma atividade de brincadeira com drone, é realmente um curso. Esse curso ele tem 8 aulas, são 8 fins de semana, porque é quando eu posso, é no meu horário livre, né? Essas aulas são para crianças atípicas, né? A gente só atende crianças que tenham síndrome de Down ou autismo, né? Ou qualquer outro tipo de atipicidade, né? E aí nós abrimos para inscrição para aquelas pessoas que querem participar, né? Geralmente eu uso as redes sociais, eu uso os grupos, né, de autistas, de pais e mães de autistas, pais e mães de síndrome de Down, para divulgar para esse público específico, né?
Aí as pessoas, elas inscrevem os seus filhos, né? O que eu digo é que primeiro tem que perguntar para a criança se ela quer. Não é o pai ou a mãe que tem que querer. A vontade tem que partir, porque às vezes ela não quer, ela não gosta. Não quero saber de drone, quero saber de outra coisa, né? Mas geralmente toda criança tem assim uma visão interessada pelo drone, né? Porque uma coisa que voa, né? Que você pilota, né? É fascinante para qualquer pessoa, né? E então a gente oferece essas vagas, as pessoas se inscrevem. Tem um limite, obviamente, né? Porque eu posso atender de 8 a 10 pessoas por fim de semana, num sábado à tarde, né? Então a gente tira esse tempo, eu, a minha esposa e o Alvinho, né? Te arranja um espaço público, uma área aberta, e aí as pessoas levam seus filhos e a aula acontece. Então, para crianças de 10 anos para cima, nível 1 ou 2, as inscrições estão abertas. Mas tem brincadeira também para a molecada mais nova. Exatamente, exatamente. De 5 a 9 anos, eu chamo mais de uma atividade lúdica, uma brincadeira, né? Eu não tenho o objetivo de ensinar a ser um piloto, mesmo que seja um piloto recreativo, né? Por quê? Porque precisa ter alguns conhecimentos e conceitos básicos para poder operar o drone na sua totalidade, né? Então, de 5 a 9 anos, a gente faz uma série de brincadeiras com o drone, né? De 10 anos para cima, autistas nível 1 e 2 ou crianças com síndrome de Down podem participar da aula mesmo. Aí vai ter um passo a passo, é uma aula individual, isso aqui é importante, não é uma aula coletiva, nós temos que respeitar a individualidade de cada um. Muitos têm uma questão sensorial, né, enfim, né, de não poder... tem uns que não gostam de ficar em grupo. Não gostam de ficar em grupo, tem vergonha, né? Então é individual, a gente individualmente faz um passo a passo. E é muito interessante, porque é totalmente prático. A criança chega, eu dou o drone na mão dela. Tem gente que fala assim, você vai quebrar? Eu falei, não vai quebrar. Deixa a criança pegar o drone, sentir, ver o que tem, como é que ele funciona, onde liga, onde que desliga e tal. Isso aí vai num crescendo, em que na próxima aula ela recebe o drone e o controle na mão. Depois o drone com controle com tela. Depois o drone com uma série de obstáculos. Daqui a pouco a criança está pilotando melhor que muitos adultos que eu já conheço. E como é que você percebe aí justamente a questão da evolução, né? O que as crianças demonstram e o que você percebe nelas durante esse processo? Olha só, é muito interessante que geralmente são crianças muito acanhadas, né? Criança é criança, tá? Independente de ser autista ou ter síndrome de Down, são crianças. Então tem vergonha, às vezes são mais fechadas e tal. Aí junta isso à tipicidade, né? O autismo com as suas características, síndrome de Down com as suas características, né? O que a gente observa é que a criança chega muito fechada, em pouco tempo ela está sorrindo, olhando nos nossos olhos, confiante, começa a ter uma autoestima muito grande, porque pilotar um drone é algo que é incrível. Nossa, né? Sensacional. Muitos a gente sabe, os pais contam, né, que eles sofrem bullying na escola, e sofrem, né, aquela situação difícil, daqui a pouco eles estão empoderados, porque eles, né, falam, olha, eu piloto drone, eu sei pilotar drone. E aí, quando podem, vão lá e mostram isso para alguém. Então, assim, autocontrole, autoconfiança, autoestima, tudo vai lá para cima. Não só das crianças. Isso é outra coisa interessante. Os pais, eu já observei, a gente teve muitos alunos no decorrer de 2025, né? Que os pais às vezes estão carregando um laudo que o seu filho tem nas costas, né? Um peso enorme, né? Meu filho tem síndrome de Down. Nunca vai conseguir isso, nunca vai conseguir. Exatamente. E quando vê a criança fazendo coisas que eles mesmos não conseguem fazer, daqui pilotar um drone, é legal demais. Outra coisa que me chamou muita atenção, eu não sabia quando eu comecei, até onde eles iriam chegar. Ficava aquela dúvida, né? Até eu começar a fazer o projeto, né? Ia ser uma tentativa. Mas, cara, eu tive que modificar as aulas e deixar cada vez mais, porque a aula vai crescendo. Começa bem facinho e vai ficando cada vez bem mais difícil. E esse desafio foi necessário, porque eles não só conseguiam fazer, como se eu fizesse algo que não fosse desafiador, eles perdiam a vontade. Olha. Então, assim,
todos os meus alunos, todos, sem exceção, conseguiram virar pilotos de drone, com habilidade total para pilotar um drone, sem nenhuma ajuda, tá? Eu não pego na mãozinha dele, eu não fico ali do lado falando não, sim. Os pais ficam juntos ali, Bruno? Ó, isso é uma regra. Para participar, um dos pais ou algum responsável tem que estar junto, né? Até porque quando existe uma crise, né, no autismo, na síndrome de Down, você pode ter crises, né, por questões sensoriais, por questões, enfim, né? É uma das características dessas da neurodivergência, né? Então é necessário ter o pai junto, né? Mas nunca aconteceu, tá? O máximo que aconteceu é chegar na hora, a criança ficar com vergonha, não quer começar a aula, e aí a gente vai ali com muito jeitinho e tal, né? Coloca ela na roda e daqui a pouco tá todo mundo pilotando. Então é importante ter os pais ou alguém da confiança da criança junto. Tá, e você, essa nova turma aí, quem quiser participar, faz como para se inscrever, Brunão? Olha, para se inscrever no nosso projeto, né, tem que mandar um e-mail para mim, tá certo? Esse e-mail eu analiso a pessoa, a família, a idade, enfim, né? E a região, isso é uma coisa importante falar, tá? Nós vamos fazer por região em Foz. No ano passado foi sempre no SESC da Vila A. O SESC me ofereceu o espaço. Não era um projeto do SESC, mas o SESC, agradeço muito ao SESC, me cedeu um espaço bacana, seguro e tal, né? Só que eu percebi que muitas crianças não podiam ir até o SESC. Por causa da distância? Pela distância, às vezes pelo horário dos pais trabalharem, às vezes por falta de condição financeira mesmo e tal, né? Não tinha como pegar um Uber, um ônibus para ir lá e tal, né? Então eu falei assim, conversei com a Jéssica, que é minha esposa, minha parceira desse projeto, né? E falamos assim, olha, vamos mudar, vamos até as comunidades, né? Então a gente está fazendo a primeira turma, tá? Já começa semana que vem, no sábado, dia 10, né? A primeira turma vai ser ali na região de Três Lagoas. Então, as pessoas inscritas são da região, tá? Dos bairros ali próximos, né? Tem vários bairros, o pessoal chama tudo de Três Lagoas lá, mas na verdade é uma série de bairros da região ali, né? Crianças neurodivergentes, só autistas ou crianças com síndrome de Down, da região que vão participar dessa primeira turma, tá? Segunda turma, a gente vai partir lá para o Bubas. Vamos lá para a região próxima do Bubas, né? Na verdade, fala o bairro ali, mas são vários bairros que atingem, né? Depois nós vamos pegar, enfim, várias regiões de Foz. A ideia é pegar as várias regiões de Foz e rodar esse ano nelas, né? Então essa primeira turma é só para o pessoal de Três Lagoas. Tá, e manda o e-mail para qual endereço daí? grêmioprc@gmail.com, tá? Repete. Vou repetir, olha, grêmioprc, P de pato, R de rato, C de casa, tá? @gmail.com. Manda para mim lá que a gente está escrevendo. Tem que correr, viu? Que as vagas já estão quase todas Imagino, preenchidas. Né? Não, e bacana, né, a gente saber aí da existência desse projeto em Foz do Iguaçu. Então, né, Três Lagoas agora, depois Porto Meira, possivelmente passar aí pela região da Vila C, Morumbi, ao longo do ano, né? Exatamente. E tem alguma rede social que o pessoal consegue acompanhar também? A gente tem um Instagram do projeto. O Instagram do nosso projeto chama Drones for Good _ não, desculpa. Arroba Drones for Good Kids. E o legal é que não precisa ter equipamento próprio e conhecimento zero com drones. Não precisa ter conhecimento nenhum com drones. Não precisa ter o drone, né? O drone, nós temos o drone do projeto, né? Muito pai fala assim, eu vou comprar um drone. Eu falo assim, olha, segura aí, calma, deixa eu ver como é que ele vai ser e tal, né? O drone no dia a dia, a criança perde completamente o interesse, tá? Vira um brinquedo igual a vários outros que ficam encostados. Sério? Então eu falo, olha, pensa um pouco, porque o drone tem que ter um motivo para ter, né? No nosso caso, por que dá certo? É porque a cada aula não é o drone com uma pista onde tem uma série de obstáculos. Uma hora está passando entre cones, na próxima está passando no meio de bambolês que estão presos, depois caixas.
E a gente tem que aumentar a dificuldade de criar brincadeiras, tarefas, tal. Aí a criança brilha os olhos, porque não é levantar o drone e voar para lá e para cá, rapidinho você perde interesse. Adulto também, viu? O piloto do drone há 15 anos é interessante. Muita gente compra o drone, voa lá uma semana, 2, depois vai para o armário. Vai para o armário, porque se você não tiver uma atividade, uma finalidade para ele fica perde interesse, né? É bacana no início, logo não tem mais nenhuma atividade. Então eu falo, vai comprar um drone, você que é adulto, está querendo, pensa em trabalhar com o drone, pensa em alguma atividade profissional, pensa em alguma coisa que você vai realizar com aquilo. Porque se for só para brincar, eu tenho certeza que vai ser mais um item que vai ficar parado na sua casa. Criança é a mesma coisa, não adianta não, viu? Eu digo, é melhor participar do projeto, aí depois, se realmente a criança tiver bastante interesse, pensar, mesmo porque é caro, né? É um equipamento muito caro. Sim. Né? Isso que eu ia te perguntar, tem alguma empresa que te apoia? Como é que vocês têm acesso a esses equipamentos? Olha só, na verdade eu tive apoio de algumas pessoas no início, né, para me ajudar a comprar baterias. Os drones eu comprei, tá? Eu investi no meu bolso. Adquiri aquele, fui no Paraguai, ele custa menos na verdade o drone está custando $140, tá? Então tá dentro da cota, eu comprei o drone na minha cota lá e trouxe. Ele vem com 3 baterias. Só que aí vem um negócio, para o projeto eu preciso ter bastante bateria. Qual que é o limite da aula? É a bateria, né? Então 3 baterias são 3 alunos, é uma bateria por aluno, né? Aí eu consegui pessoas que me ajudaram de várias formas, né? Pessoas que compraram diretamente a bateria me deram, outros fizeram vaquinha para comprar. O pessoal do meu trabalho me ajudou numa vaquinha, tá? Fizeram uma vaquinha para comprar mais baterias e depois comprar um outro tipo de controle, que é um óculos para voo em FPV e tal. Então hoje a gente tem um equipamento bem completo, né? Que possibilita uma experiência muito interessante de aprendizado do drone. Bacana essa informação, né, Cris? Mas o Bruno ele tem um trauma com bateria desde quando ele começou a operar drones, né? Que ele fazia as perseguições aéreas, ele tinha que ter vários equipamentos, porque estava acabando a bateria, tinha que trazer aquele drone de volta e colocar outro no lugar, né, Bruno? Exatamente. Eu, como trabalho há muitos anos, né, no início o drone voava, sei lá, 10, 15 minutos. As baterias, né? Ruins. E para poder voar muito tempo, você tinha que ter muita bateria. Não só do drone, como do controle. Vários controles também, né? Então isso a gente já sabia, né, do meu trabalho, né? Mas para o projeto eu pensei nisso, né? A bateria desse drone dura 20 minutos, é exatamente o tempo de uma aula. É o tempo que a criança fica focada também, não adianta dar 40, 1 hora e tal, enfim, né? Manter ela com vontade de estar ali, né? E, cara, tem dado muito certo. Bruno, mensagem rapidão aí para os pais, né? Para as crianças, para os adultos que têm TDAH e Down e autismo. O que você fala para o pessoal? O que eu digo é o seguinte, olha só. Primeiro acredita no seu filho, né? Acredita no seu neto, acredita, enfim, né, no seu parente, né? Segundo, eu tenho um lema, né? Nem o céu é o nosso limite, tá? Com Drones for Good, uma criança pode voar muito longe e tem dado certo. Que legal. E lembrando só que a Gé e o Alvinho não estão aqui com a gente também, porque o Alvinho, o horário dele dormir, a Gé falou que é o horário da manhã dele, né? Aí eles estão ali fora, mas depois a gente vai tirar uma foto e colocar para vocês conhecerem esse menino que trouxe essa missão aí para ti, né? Exatamente, né? É uma missão que a gente abraça aí e é muito feliz por poder fazer, né? Conversamos aqui na CBN com o Bruno Carcará, ele que é instrutor de drones, idealizador, né, juntamente com a Jéssica Carvalho, a esposa dele, nesse projeto, o Drones for Good. Muito obrigado pela participação aqui na CBN Foz. Obrigado, eu que agradeço o espaço para poder divulgar. Bom trabalho para vocês, boa semana para todos que estão nos ouvindo. Bruno, muito obrigado e feliz ano novo para você e a família inteira. Obrigado.